Quero trazer uma mensagem aqui nessa manhã, e o tema dessa mensagem é: guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Hoje, essa mensagem que eu preparei para vocês, para essa igreja abençoada, é porque na verdade eu quero alertar os amados irmãos e irmãs sobre o perigo que existe de nós começarmos bem a nossa caminhada cristã e terminarmos mal. Existe uma possibilidade muito grande de começarmos bem e terminarmos mal. Eu creio que todos nós que aqui estamos conhecemos alguma pessoa que começou muito bem a sua caminhada com Jesus, mas que o final dessa caminhada não foi tão boa assim. Então existe essa possibilidade de iniciarmos com tudo, de iniciarmos muito bem, com alegria, com vontade, com atitude, porém, sabemos que as dificuldades da vida vão passando, a dificuldade do ministério, e aí muitas pessoas acabam esfriando, desanimando, ou muitas pessoas acabam tomando atitudes que vão conduzi-las para longe da presença do Senhor. Tem um texto bem conhecido, não precisa nem abrir sua Bíblia, está lá em 1 Coríntios, que fala assim, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, aquele que está de pé, vigie, cuide-se para que não caia, para que não venha desanimar, para que não venha parar. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas caso você esteja de pé, firmado na rocha, firmado com o Senhor, a minha oração é para que Deus te dê mais força, para que Deus te dê mais atitude, mais coragem, para que você continue, para que você prossiga com o Senhor, para que você termine a sua jornada bem com o Senhor. Mas talvez você chegou aqui nessa manhã desanimado, abatido, entristecido, por conta das lutas e dificuldades da vida. A minha oração, irmãos, é para que vocês saiam daqui cheios desse Deus maravilhoso, cheios da presença desse Deus, porque é aquilo que eu costumo dizer, isso daqui é uma capa, é o exterior, o interior só o nosso Deus conhece. Então que você saia daqui transformado pelo poder da palavra do Senhor Jesus, amém? Hoje eu quero usar o exemplo de um rei chamado Uzias, um rei que começou muito bem a sua caminhada, porém a Bíblia vai nos mostrar que Uzias terminou mal a sua caminhada. A história de Uzias está relatada ali nos livros de 2 Crônicas e em 2 Reis. Uzias, ele foi o 10º rei de Judá, e uma observação, ele foi contemporâneo do profeta Isaías, e eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, em 2 Crônicas, no capítulo 26, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15, para que você possa entender um pouco da história do rei Uzias. 2 Crônicas 26, versículo 1, diz assim: E todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Amazias seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod, e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito.
porque se tinha tornado um extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maaseias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, e faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças e arcos, até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Então aqui, irmãos, nós lemos um texto que nos mostra o início da caminhada do rei Uzias, e nós vamos aprender muito com o rei Uzias nessa manhã. Sabe, aqui nos mostra que Uzias começou a reinar ainda jovem. Uzias tinha 16 anos. Quantos anos tinha Uzias, irmãos? 16 anos de idade, muito novo, né? E a Bíblia fala que ele tinha a aprovação do povo, ou seja, o povo ficava maravilhado com Uzias, o povo simpatizou com Uzias. Apenas 16 anos de idade, Uzias assume o reinado, assume o trono depois da morte de seu pai. E aqui, nesses 15 versículos que nós lemos, nos mostra um homem, irmãos, que no versículo 1, fala que ele começou a reinar, como eu disse, jovem, e tinha aprovação do povo. Mas o que eu quero começar te falando é que o rei Uzias, ele começou muito bem a sua caminhada. Ele começou de forma exemplar. No versículo 2 que nós lemos, fala que ele fortaleceu o controle de Judá, ao erguer construções ali no Golfo. Então, irmãos, ele começou um homem valente, guerreiro, um rei totalmente voltado a ajudar o seu povo, a trazer de volta um povo que estava vivendo ali em guerra, e o rei Uzias começou a fortalecer. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 4 e o 5, olha só que interessante. O versículo 4 fala, o rei Uzias, ele fez o que era reto perante o Senhor, e o versículo 5 fala que ele propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então aqui nós vemos no versículo 4, no versículo 5, que ele era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, quem não quer, irmãos, ser olhado pelo Senhor e considerado um homem e uma mulher reto diante do Senhor? E assim era o rei Uzias. E a Bíblia fala que ele procurava o profeta ali, Zacarias, para que ele pudesse mostrar o caminho, o que ele deveria fazer. E a Bíblia fala que enquanto ele buscou o profeta, Deus o fez prosperar. E essa prosperidade do rei Uzias, como nós continuamos lendo, fala que ele foi vitorioso nas guerras, edificou cidades e guarnições em territórios inimigos. Ou seja, o rei Uzias começou a avançar, começou a prosperar, o seu nome começou a ser falado no meio dos outros povos. Ou seja, existe um rei ali naquela terra, existe um rei forte, valente, um rei que está edificando, sabe, edificando torres, edificando tudo aqui no nosso território. E ele começou a ser vitorioso, e no versículo 8 fala que ele recebia até tributos de estrangeiros, e começou a obter muita fama. E no versículo 9 e 10 fala que ele teve vários projetos de construção, e teve muita vitória com esses projetos, com essa construção que ele teve.
e do versículo 11 ao 15, nos mostra que ele teve um grande exército, cerca de 307 mil homens, altamente treinados, equipados, inclusive com armamentos exclusivos, que foram inventados pelos próprios homens do rei Uzias. Ou seja, nós vemos que o rei Uzias foi um rei além da sua época. Ele era um passo à frente dos outros. Ele era um homem muito inteligente. Tinha homens valentes junto com ele. E ele começou a desenvolver ali armas para a guerra. Armas que eram colocadas em cima dos muros, flechas, pedras, para que quando o inimigo viesse, já seria confrontado. Porém, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 15. No final do versículo 15, na parte B do versículo 15, fala: e divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até o dia que se tornou forte. Olha que interessante. Uzias começou muito bem, começou a ficar famoso, guerreiro, valente, um rei próspero, um rei vitorioso, até o dia que ele ficou forte, até o dia que ele se considerou poderoso. Sabe, aqui é o início do fim da ruína de um homem que tinha grande fama, de um homem que tinha grande prosperidade. E o início do fim da vida do rei Uzias foi o poder. Quando o rei Uzias ficou poderoso, ali foi o início do fim da sua trajetória. Mas a pergunta é: o que será que aconteceu com o rei Uzias para que ele pudesse terminar tão mal? O que aconteceu na vida desse homem para que ele tivesse um final de vida tão terrível que nós vamos ver agora? E eu quero que você veja comigo o versículo 16. Logo após falar que ele se tornou forte, o versículo 16 nos mostra: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Irmãos, aqui nós vamos aprender muitas coisas com o rei Uzias. Um homem poderoso, valente, mas que cometeu erros. Um homem que começou muito bem, porém terminou muito mal. E o versículo 16 nos mostra exatamente isso. O primeiro erro que nós vemos foi o orgulho. A Bíblia fala no versículo 16: mas quando ele havia se tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que ele se corrompeu. O orgulho tomou conta do coração de um homem que era reto aos olhos do Senhor, de um homem que era próspero, de um homem guerreiro, valente, de um homem vitorioso. Mas que agora, no versículo 16, nos mostra que o orgulho tomou conta do coração. E aqui eu já quero abrir um parênteses para te falar, irmãos: a riqueza é um grande perigo. Não que a riqueza seja um grande pecado, mas ela é um grande perigo. Tanto que a Bíblia vai nos alertar que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, não a prosperidade, mas o amor ao dinheiro, mas o amor a essas coisas, acaba se tornando um perigo. E aqui fala que o coração do rei Uzias se tornou tão orgulhoso, que ele se corrompeu. A verdade, irmãos, é que tem pessoas que não são preparadas para a prosperidade. Infelizmente existem pessoas que não são preparadas para a riqueza, não são preparadas para a prosperidade. E eu creio num Deus tão poderoso e tão maravilhoso. Eu creio em um Deus tão poderoso, irmãos, que às vezes Ele deixa de nos dar, porque Ele sabe que se Ele nos der, nós vamos nos tornar orgulhosos também. E para isso Deus nos mantém na luta, na batalha diária. Sabe, como assim, pastor? Como assim Deus nos dá? Sabe o que eu penso, irmãos? Eu acredito que, pensa comigo, dificilmente uma pessoa abandona Jesus, se afasta de Deus no tempo da escassez. É muito difícil uma pessoa abandonar Jesus
no meio da luta, no meio da tribulação, porque no meio da batalha é o momento em que nós mais nos aproximamos do Senhor, porque é nesses momentos que o nosso coração reconhece que só Ele pode mudar a história da nossa vida. Talvez você chegou aqui nessa manhã passando por luta, por essa dificuldade, e por isso você ainda não abandonou Jesus. Mas talvez, irmãos, muitos, quando começa a receber, quando começa a ganhar de Jesus, quando começa a prosperar, o coração se enche de orgulho, se enche de soberba, se enche de tal forma que abandona Jesus. E existe um jargão e muito conhecido, que nós já ouvimos muitas vezes: foi Deus dar e Ele abandonou. Tem irmãos que orou a vida inteira para ter um carro. Senhor, me dá um carro, que eu quero ajudar, eu quero levar os irmãos à igreja, eu quero contribuir com a obra, e Deus deu o carro, o irmão sumiu da igreja. Senhor, me dá uma esposa, Deus deu uma esposa, sumiu da igreja. Me dá um esposo, sumiu da igreja. Entende? Que a nossa fé tem que estar firmada no Senhor, que o nosso coração tem que estar firmado no Senhor e não nas coisas dessa terra. Aqui nos mostra um homem que começou firmado no Senhor, um homem reto, íntegro, valente, guerreiro, mas que agora a Bíblia nos mostra um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso, irmãos. Jamais podemos nos esquecer de que tudo que somos, tudo que podemos, tudo, irmãos, tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Tudo provém do nosso Deus. Tudo que nós somos e tudo que nós vamos ser provém do Senhor, provém de Deus. Pessoas orgulhosas acabam se perdendo e se afastando do Senhor. Então tudo que nós temos vem do Senhor. Sabe o carro que você tem? Vem do Senhor. Sabe o emprego maravilhoso e abençoado que você tem? Vem do Senhor. Sabe a família que você tem? Vem do Senhor. Então tudo isso foi um presente que Deus nos deu. Porém, esses presentes não podem tomar a frente do nosso Deus, não podem tomar o lugar do nosso Deus. Então, irmãos, nós temos que entender que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Porém, quando nós invertemos essa ordem, as coisas começam a dar ruim na nossa vida. Então, irmãos, eu não sei como está o seu coração, mas saia daqui dessa manhã com essa primeira lição: tire o orgulho do seu coração. Tenha um coração quebrantado na presença do Senhor. Tenha um coração aberto, disposto a fazer tudo para o seu Deus. Às vezes nós cantamos por Ele, para Ele, que eu estou gastando a minha vida, mas será que isso é uma verdade? Será que é uma verdade? Ou será que o nosso coração está preso nas coisas lá fora? E o nosso coração tem que estar voltado para o nosso Deus, amém? Para o nosso Deus. O segundo erro foi o pecado. Porque no versículo 16 ainda, pode até deixar ele aí, nós estamos ensaiados, está treinado, né, Jonas? Já pode deixar aí mesmo, só o versículo 16. Nós vamos ver falando aí que ele cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Ou seja, um homem reto e íntegro, mas havendo-se já fortificado, ou seja, ficou forte. Exaltou-se o seu coração até se corromper, orgulhoso, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Transgrediu contra o Senhor seu Deus. Ou seja, ele pecou contra o Senhor seu Deus. Sabe, irmãos, quando uma pessoa permite que o pecado entre em sua vida, certamente ele vai terminar muito mal a sua caminhada. Quando um homem e uma mulher permitem que o pecado entre em sua vida, vai terminar mal a sua caminhada. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, vou repetir novamente. Eu não sei como está a sua vida, quem sabe é você e o seu Deus. Mas se talvez, irmãos, eu sou de uma época, de uma geração, onde pecado era pecado. Na época ali dos anos de 2000, há 25 anos atrás, pecado ainda era pecado. As palavras que tinham nos púlpitos
era de pecado, era de inferno, de condenação, de salvação. Mas hoje em dia, irmãos, teve um vídeo aí que viralizou essa semana de um pastor irmão falando: tudo que você olha, tudo que Deus permite você sonhar, tudo aquilo que você toca, Deus vai te dar. E aí saiu até um meme de esse pastor falando isso e Moisés embaixo, tipo um cara como se fosse Moisés, né? E os textos ali falando: mas o Senhor mostrou a terra prometida para Moisés, Moisés visualizou a terra e no final o Senhor falou: não vai entrar. Ou seja, então será que tudo que nós vemos de verdade, Deus vai nos dar? E aí já saiu um outro meme, também o meme é o que mais tem na internet, né? Aí já saiu falando assim: olha um homem adúltero, né? Olha o cara em adultério escutando isso, e o pastor em cima falando: tudo que você vê, tudo que você olha, tudo que você toca, Deus vai te dar. E o cara rindo embaixo. Olha só o nível das pregações que nós temos hoje em dia. Só que infelizmente, se você for ver essa igreja que esse irmão está pregando, está lotada que não cabe ninguém. Talvez tenha até 2 sessões como cinema, ou talvez eles alugam até um teatro para ser algo maior, mais atrativo. Mas eu sou de uma época onde os pastores, o meu discipulador Miguel, ele chegava e falava: irmão, pecado é pecado, está errado, se arrependa, você vai terminar mal, e a melhor coisa que tem em nossas vidas, irmãos, é nós terminarmos bem a nossa caminhada com Jesus. Essa semana, nossa irmã, vozinha lá, passou por uma luta, passou por uma dificuldade, mas eu conversando com alguns parentes próximos, falou: minha avó, eu não sei o dia da partida dela, mas a tranquilidade que tem no meu coração é que ela vai falar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Uma mulher de Deus, uma mulher que começou bem, permaneceu bem e terminou bem. Mas pastor, eu estou mal, a minha caminhada está mal. Então vamos lá, não importa como você começa, não importa como é o meio da sua caminhada, o que importa é como você vai terminar a sua caminhada. Você já viu, vamos usar um exemplo, uma corrida de atletismo de 5, 10 mil metros. Às vezes tem uns que começam só no trote, ele vai ali na pegada dele, e tem alguns que disparam na frente, e quando eles vão percorrendo ali o percurso, quando chega ali talvez na última volta, esse que estava lá atrás, que foi constante, que treinou, que teve foco, sabia o que ele estava fazendo, ele ultrapassa todo mundo e vence. Por quê? Foco. Ele sabia o que ele queria, ele sabia o que ele estava fazendo. Será que nós sabemos o que nós queremos com Jesus? Será que nós sabemos o que nós estamos fazendo com Jesus e para Jesus? Então nós vemos aqui um rei Uzias transgredindo a lei do Senhor. Se um rei considerado por Deus reto, íntegro, próspero, guerreiro e valente, ficou com o coração orgulhoso e cometeu transgressões, pecado, quem somos nós, meros mortais? Então vigie, cuide-se para que não caia, guarde o seu coração, Tem muitas pessoas que começaram bem, mas que hoje estão vivendo lá fora uma vida de pecado, ou até dentro da igreja. Guarde o seu coração. O pecado, irmãos, nos embaraça, nos impede de correr, nos impede de avançar, limita a nossa fé, paralisa a nossa fé. Por isso que tem muitas pessoas que não rompem, não crescem, porque o pecado tem o poder de paralisar a nossa fé. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Deixa eu voltar alguns cultos atrás, 2, 3 cultos atrás, que nós falamos: tome a sua cruz e siga-me diariamente. Lembram disso?
tomem a sua cruz diariamente. Então eu vou repetir para vocês, todos os dias que você acordar, guarde o seu coração, guarde o seu coração do orgulho, guarde o seu coração da vaidade, do ego, da soberba, guarde o seu coração do pecado, guarde o seu coração das coisas desse mundo. Você foi chamado para ser um vitorioso pelo poder do nome de Jesus, amém? Então guarde o seu coração, que nessa manhã o Senhor nos livre de todo embaraço do pecado. Saia com isso daqui no seu coração. O terceiro erro do rei Uzias foi se colocar acima da palavra de Deus, porque aí no versículo 16 fala: e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha só que interessante, Uzias chegou ao ponto de querer se colocar acima da palavra de Deus, acima da lei de Deus, ao querer queimar incenso no templo, porque isso, irmãos, era tarefa que competia somente aos sacerdotes. E Uzias, ele era sacerdote, irmãos. Uzias era o que? Rei. E isso não competia ao rei fazer, e sim aos sacerdotes. Mas só que agora nós vemos um homem forte, com o coração orgulhoso, pecador, se colocando acima da palavra e da lei de Deus. Se nos colocamos acima da palavra, acima dos princípios de Deus estabelecidos, sofremos as consequências, não importa o quão importante nós somos. Quando nós nos colocamos acima da palavra de Deus, nós vamos pagar um preço muito caro por isso. E existem muitos hoje em dia, irmãos, se colocando acima da palavra de Deus. Eu nem quero colocar entre nós aqui da igreja, não, dos irmãos, mas existem muitos pastores, falsos profetas, se colocando acima da palavra de Deus, criando um evangelho paralelo, criando doutrinas paralelas, criando aí um outro tipo de evangelho, doutrinas diabólicas, fazendo coisas e tomando atitudes que desagradam a Deus. E aqui nessa terra, aos olhos naturais, podem ser prósperos, podem ser reconhecidos, mas diante daquele, irmãos, que não tem começo e não tem fim, vai chegar o dia que muitos vão chegar diante dele e vão falar assim: Senhor, mas no teu nome eu dirigi uma igreja, Senhor, mas no teu nome eu coloquei milhares de pessoas dentro de um prédio, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz o povo ser próspero, eu fui próspero. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque o seu coração nunca esteve comigo, e sim nas coisas dessa terra. Então o que eu estou querendo falar aqui para vocês: não tenham o seu coração firmado nas coisas dessa terra. O nosso coração tem que estar firmado com o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? E aí vem uma pergunta: como está a nossa vida? Como está o nosso coração? Tem muitos cristãos hoje em dia, irmãos, que estão fazendo parte de uma igreja, estão cultuando, estão cantando, pregando, tocando, ajudando, mas que o coração, irmãos, está longe do Senhor Jesus. E eu quero citar um exemplo para a gente caminhar para o final dessa mensagem. O exemplo do rei Saul. Saul também foi um outro exemplo de uma pessoa, de um homem que começou muito bem a sua caminhada, mas que terminou muito mal. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, escolhido pelos homens. Escolhido pelos homens e depois escolhido por Deus. Os homens de Israel queriam um rei, porque todas as outras nações tinham reis, eles não tinham, mas eles tinham o rei dos reis junto com eles, mas o povo queria um rei. E aí o que aconteceu? Saul começa muito bem a sua caminhada, só que o final, ele fez escolhas erradas, construiu um monumento para ele. Deus mandou que ele fosse lá, exterminasse todo um povo, criação, tudo que tinha. Fala que ele poupou os melhores animais. E o pior, ele ainda não assumiu a responsabilidade, ele preferiu transferir para o povo. E o final da história do rei Saul foi ele se lançando sobre sua própria espada.
Ou seja, Saul é um exemplo também de um homem que começou bem e terminou mal. Começou bem, desobedeceu a ordem de Deus e pagou muito caro por isso. E aí vem mais uma pergunta para você: tem obedecido a Deus? Tem obedecido ao Senhor? A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Quer ser um bom cristão? Quer ser um bom crente? Obedeça ao Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Tem muito crente desobediente, vivendo uma vida de sacrifício. Tem muito crente, irmãos, sacrificando o chamado. Tem muito crente sacrificando o ministério. Tem muito crente sacrificando família. Tem muito crente sacrificando o casamento. Tem muito crente sacrificando o seu relacionamento com Deus, por causa da desobediência. Obedeça ao seu Deus. E o último que eu quero falar, o quarto erro do rei Uzias: ele não permitiu ser confrontado. Ele não permitiu ser confrontado. Talvez se o rei Uzias estivesse aqui nessa manhã, ouvindo uma palavra como essa de confronto, de exortação, de alerta, ele também não iria receber. Ele iria sair daqui entristecido, porque nós vamos ver aqui do versículo 17 ao 19, que fala assim: lembra que ele queimou o incenso, no versículo 16, em um lugar que não era para ele entrar? Aí o versículo 17: mas o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos, e que se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes nasceu-lhe a lepra na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Olha que tenebroso, irmãos. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Enquanto Uzias buscou conselhos com o homem de Deus e permitiu ser confrontado, como nós vimos lá no versículo 5, quando ele buscou conselhos com Zacarias, quando ele permitiu ser confrontado pelo homem de Deus, a Bíblia fala que Deus o fez prosperar. Mas agora ele comete uma transgressão contra o Senhor, e ali diante dos sacerdotes, a Bíblia fala que nasce uma lepra na testa do rei Uzias, que era um homem íntegro, reto, valente, guerreiro, e que agora é um leproso, irmãos, leproso. Sabe, com o passar do tempo, provavelmente, irmãos, aqui Zacarias morreu, e Uzias ele deixou, sabe, de levar, deixou-se levar por suas grandes construções, por suas grandes obras, por seu poderoso exército, e por isso ele já não tinha mais tempo de buscar ao Senhor. Ele não quis mais buscar ao Senhor, porque agora ele chegou em um patamar onde ele poderia decidir o que fazer, para onde ir, como conduzir o povo. E a Bíblia fala que ele errou, ele pecou, ele se encheu de orgulho, ele pecou contra o Senhor, ele queimou incenso, e agora o rei Uzias é um homem leproso. Muitos cristãos, irmãos, olha isso que eu vou te falar, quando não tinham nada na vida, quando não tinham nada, buscavam ao Senhor, se relacionavam com o Senhor, mas Deus deu família, carro, trabalho, e muitos hoje deixaram de se relacionar com Deus, por causa das coisas dessa terra, por causa das coisas passageiras. Irmãos, nós podemos ter carro, sim ou não? Nós podemos ter família, sim ou não? Nós podemos ter um trabalho abençoado, sim ou não? Nós podemos ganhar bem, sim ou não? Mas essas coisas não podem tomar o lugar do nosso Deus. Quando essas coisas tomam o lugar do nosso Deus, irmãos, vai dar errado. Vai dar errado. Nós vemos aqui Uzias servindo de exemplo. A Bíblia nos mostra que com o passar do tempo Uzias foi se isolando.
Ele não procurou um novo mentor para ser seu conselheiro, não. Alguém para poder o confrontar quando fosse necessário. Ele se isolou. Agora eu sou o cara, eu sou o rei. Profeta nenhum, homem de Deus nenhum vai falar mais na minha vida. E quando o homem se isola, quando não tem ninguém para falar na sua vida, como nós estávamos conversando ontem, Fernando, quando não tem um amigo para ser confrontado, porque o amigo é aquele que chega e fala: ei, Renata, está errado, Aline, está errado, o que você está fazendo vai te levar para o buraco. E o amigo de verdade é esse, o amigo de verdade é aquele que nós ouvimos, irmãos, e nós ficamos assim no momento até entristecido. Poxa, pensei que esse cara não ia falar isso para mim nunca, mas que no outro dia nós vamos refletir e falar: ele está certo, ele é meu amigo, ele quer o meu bem. Então quando nós não temos ninguém para falar na nossa vida, vai dar ruim. O final dessa história é terrível. E muitos cristãos começaram bem a sua caminhada, se isolaram no meio do caminho, se encheram de teologia, se encheram de orgulho, de ego, de vaidade, de soberba, onde ninguém mais falava na vida dele, e hoje ele está terminando a sua vida muito mal. Então saia com essa palavra hoje no seu coração. Nós não fomos chamados para viver isolados. Provérbios capítulo 18 vai falar: busca seu próprio desejo aquele que se isola e se insurge contra toda a sabedoria. Ou seja, a Bíblia hora nenhuma vai falar para a gente viver isolado. Pelo contrário, busca seu próprio desejo aquele que se isola. E o que aconteceu com o rei Uzias? Buscou seu próprio desejo, se isolou, se distanciou dos homens de Deus. Uzias chegou ao ponto que não deixava mais se confrontar. Ele estava cercado de homens dignos, que seriam ótimos conselheiros, homens da maior firmeza, mas não deu atenção a eles, os quais, irmãos, representavam o próprio Deus. Esses homens representavam o próprio Deus. E aí eu te pergunto: você ainda permite Deus te confrontar? Você ainda permite ser confrontado pela palavra de Deus? Você ainda permite? Vou repetir o que eu disse aqui, e o pessoal aqui, vou repetir o que eu disse há uns cultos atrás. O melhor culto de nossas vidas é aquele que nós saímos daqui com tudo anotado, falando: eu preciso ser melhor nisso, a palavra de Deus me confrontou nisso, eu tenho que arrumar minha vida nisso, Deus quer que eu seja melhor nisso, eu estou quase entrando no buraco por causa disso, eu estou transgredindo contra o Senhor, meu coração está orgulhoso, meu coração está cheio de ego, de vaidade, e eu preciso ser uma pessoa melhor. Esse é o melhor culto, irmãos, esse é o melhor culto que existe, porque o culto, deixa eu falar algo para vocês, que você não vai ouvir isso em igreja aí, que o culto não é para que nós saiamos daqui bem, não, irmãos. O culto é para exaltar esse Deus maravilhoso, e que a Bíblia seja um verdadeiro confronto nas nossas vidas. A Bíblia tem que falar em nossas vidas, amém? A Bíblia tem que falar em nossas vidas, que nós possamos sair daqui dessa manhã confrontados pela palavra do Senhor, como nós estamos agindo para o Senhor, como está o nosso coração, como está a nossa vida. O resultado dos erros de Uzias, no versículo 21, fica de pé em nome de Jesus, e olha aqui para mim. Olha o resultado dos erros de Uzias. Assim, olha isso, irmãos. Versículo 21, Jonas, por favor. Assim, ficou leproso o rei Uzias, até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Olha o final da vida de Uzias.
A consequência dos erros de Uzias fez com que ele terminasse sua vida solitário e leproso. Solitário e leproso, longe da família, longe dos amigos, e o pior, irmãos, longe do templo do Senhor, longe da presença do Senhor, longe da casa do Senhor, longe da comunhão com o Senhor. Como pode um homem, no versículo 4, reto, íntegro, próspero, obediente ao Senhor, no versículo 21 terminar sozinho, abandonado, leproso? Como pode, irmãos? Mas a resposta está aqui, em tudo que nós lemos. O meio, do versículo 1 ao versículo 21, o meio disso: Uzias errou, Uzias pecou, Uzias transgrediu. Se não queremos acabar mal, solitários, se não queremos acabar espiritualmente leprosos, aprendamos nessa manhã com o exemplo de Uzias e evitemos os erros que Uzias cometeu. Como uma vez o pastor até disse para o Edson Júnior, né? Nunca permita que o seu coração endureça, porque um homem e uma mulher com o coração endurecido, irmãos, é complicado para retornar, é complicado para voltar ao caminho. E o coração endurecido aqui é como se fosse a lepra. Não importa como você começou a sua caminhada, o que importa é como você vai terminar a sua caminhada. Provérbios capítulo 4 vai nos mostrar, sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se eu pudesse resumir essa palavra em uma frase, é: guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Cuidado com o orgulho, com o ego, com a soberba, com o pecado. Cuidado para que você não caia nessas armadilhas, nas armadilhas do coração. Quando a Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem, não é no próximo. O homem mais próximo que você tem de você é você mesmo. E maldito o ígor que confia no ígor, porque a minha natureza caída em Adão, irmãos, é pecaminosa. Mas o ígor nascido de novo e que entrega a vida para o Senhor Jesus, esse confia nesse Deus Todo-Poderoso. Não confie no seu coração, confie no seu Deus. Confie no seu Deus. Talvez nessa manhã o seu maior problema seja aquilo que tem dominado o seu coração. Feche teus olhos. Se você colocasse a mão no seu coração, se você nesse momento colocasse a mão no seu coração e arrancasse tudo que há dentro dele, e olhasse assim para a sua mão, o que você veria? O que você conseguiria arrancar de dentro do seu coração? Amor, paz, bondade, misericórdia, amor por Jesus, amor pela obra, amor por aquele que te chamou das trevas para a luz. O que você vê? O que você vê? Ou será que quando olhamos para a nossa mão, vamos enxergar orgulho, pecado, soberba, vaidade? Termina essa mensagem te perguntando: o que tem dominado o seu coração? As coisas do mundo ou as coisas de Deus? Feche teus olhos em nome de Jesus.